Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula nossa da Teologia para Todos, né? Como estão? Como vocês estão aí? Ainda está frio aí? Está calor? Como é que tá as coisas, né? Hoje nós temos um assunto aqui interessantíssimo, que é a expiação. O que é isso, pastor? Expiação, né? A obra expiatória do Senhor Jesus. A expiação não é que Jesus veio aqui na terra dar uma espiadinha, ver como é que estavam as coisas, não, e depois voltou para o céu, viu? Expiação, na realidade, significa cobrir. Essa palavra expiação, no hebraico, no original, significa cobrir, no sentido de realmente vestir, né? Nós já vemos ela lá no Velho Testamento, no início de tudo, quando Adão pecou, né? E ali a Bíblia fala que Deus, né, os cobriu com pele de animais, né? E nós vamos estar estudando isso hoje, a obra expiatória do Senhor Jesus, o que significa, o que significava lá no Velho Testamento os sacrifícios, né, que Deus instituiu lá na lei, qual a simbologia disso na obra de Jesus, o que Jesus veio fazer, né? Então hoje tem muita coisa aí para ser falado aí, vai tirar muitas dúvidas, vai sanar muitas dúvidas de vocês, ok? Não esquecendo que nós estamos com o livro aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Tem o livro aí na descrição do vídeo e também os slides da aula. Hoje nós não vamos estar passando os slides aqui no momento da aula, mas você pode pegar os slides aí na descrição do vídeo, ok? Vamos lá então, nós vamos falar sobre a expiação, que significa cobrir, né, uma cobertura. O homem precisava dessa cobertura, né, por causa do pecado, que o descobriu da glória de Deus, o destituiu, né, da glória de Deus. E nós vamos estar falando a expiação no Antigo Testamento e a expiação no Novo Testamento, ok? Vamos lá então, no Antigo Testamento. O que era a expiação lá no Antigo Testamento? Por que gastar tempo para descrever? Por que gastar tempo para descrever os sacrifícios do Antigo Testamento? Porque neles nós temos a chave para o significado da morte de Cristo na palavra sacrifício. Essa palavra sacrifício, nós precisamos estudar muito ela na Bíblia. Nós temos que saber tudo sobre sacrifício na Bíblia, porque ali está o significado da morte de Cristo na cruz. Por que Jesus veio e teve que morrer na cruz, né? As pessoas perguntam, né, por que Deus permitiu o seu filho morrer daquele jeito? Por que Deus permitiu o seu filho ficar abandonado daquele jeito? Por que Jesus teve que fazer aquilo lá na cruz, né? Hoje nós vamos entender o porquê que o Senhor Jesus teve que morrer daquela forma, como ele morreu ali na cruz do Calvário, né? Os sacrifícios, além de proverem um ritual de adoração para os israelitas, eram sinais, eram tipos proféticos que apontavam para o sacrifício perfeito que viria mais à frente pelo Senhor Jesus. Então, todos aqueles sacrifícios que os israelitas faziam lá no passado, que é difícil de nós até entendermos, né, o porquê que Deus pediu tudo aquilo, todo aquele derramamento de sangue, matar um animal no lugar do homem. Então, aquilo era tanto um ritual de adoração para o israelita, ele estava ali em adoração a Deus, né? Como também era um tipo, né? Era já um prenúncio de um sacrifício perfeito que viria mais à frente. E todo israelita sabia disso, que haveria um tempo, que haveria um momento que aconteceria um sacrifício perfeito. Algo perfeito que não precisasse mais deles fazerem aquilo que eles faziam. Veja bem, qual que é a origem do sacrifício? A origem do sacrifício, gente, a ordenança desse sacrifício não foi aqui na terra, como muitos imaginam. Não foi aqui, simplesmente quando o homem pecou. Essa ordenança ela já foi lá no céu. O sacrifício foi ordenado no céu.
A expiação não foi um pensamento de última hora da parte de Deus. A queda do homem não apanhou Deus de surpresa, a ponto de necessitar tomar rápidas providências para remediá-la. Antes da criação do mundo, Deus, que conhece o fim desde o princípio, proveu o meio para a redenção do homem. O pecado do homem não pegou Deus de surpresa. Aquele momento não fez Deus sair correndo e fazer algo provisório. Não, já havia sido ordenado no céu, né? Jesus, ele é descrito como o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo. E isso nós sabemos que são milhares e milhares de anos antes do pecado, do homem ter sido criado, do pecado ter acontecido. Ok? Então veja bem, o sacrifício já foi ordenado lá no céu. Não pegou Deus de surpresa, não foi de última hora. Deus já sabia o que tinha que fazer, já tinha sido ordenado. Jesus é tido como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né? Decretou-se antes da criação do mundo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, né? Decretou-se antes da fundação do mundo, que haveria um grupo de pessoas santificadas por esse sacrifício. Olha lá, vamos lá, eu não tenho lido referências aqui com vocês, mas hoje eu vou ler algumas referências, porque é muito importante nós vermos na Bíblia, né? A própria Bíblia, ela explica a questão do sacrifício e da expiação, da necessidade da expiação, né? Efésios 1:4 fala assim, olha: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Então, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então já havia sido decretado por Deus, né? Bem antes foi decretado que haveria um povo que usufruiria da questão do sacrifício, né? Desse princípio do sacrifício. É evidente, portanto, que o cristianismo não é uma religião que começou há 2000 anos, mas sim a manifestação histórica de um propósito eterno. O cristianismo não é uma religião nova. O cristianismo não é uma religião que começou há 2000 anos atrás. Mas sim a manifestação histórica de um propósito eterno. O cristianismo só foi a manifestação daquilo que já tinha sido ordenado por Deus desde a fundação do mundo, né? O cristianismo já tinha sido ordenado também. Então ele foi ordenado no céu e instituído na terra. Depois que os homens pecaram, os nossos primeiros pais se tornaram conscientes da nudez física. Quando Adão e Eva pecou, nós vemos ali que eles automaticamente, instantaneamente, eles viram a sua nudez, porque eles eram cobertos da glória de Deus. Era uma luz que emanava deles, a glória de Deus, e aquilo os protegia de tudo. Eles eram seres com livre acesso, né, a esse mundo e também ao mundo espiritual, porque o próprio Deus vinha conversar com eles. E Deus é espírito. Eles tinham acesso, né, aos dois mundos, a essa outra dimensão que nos foi cortada hoje, né, o entrar nela. Então veja bem, quando eles pecaram, eles ficaram conscientes da sua nudez física. Os seus esforços para se cobrir exteriormente com folhas e interiormente com desculpas foram em vão. Quais foram as formas que eles tentaram se cobrir? Primeiramente com folhas de árvores, a nudez física, mas a nudez da consciência, a nudez, né, a nudez da moral,
deles, a nudez interna deles, eles tentaram cobrir com desculpas. E isso não resolveu o problema diante de Deus. Você percebe que a forma que o homem encontrou, dando desculpas, se cobrindo com folhas, não resolveu o problema. Deus veio e instituiu o juízo ali sobre o casal, sobre a serpente. Então não resolveu. O Senhor Deus tomou peles de animais e os cobriu. O Senhor Deus tomou peles de animais e os cobriu. Vocês lembram que eu falei da palavra expiação? O que significa a palavra expiação? Significa cobrir. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, né? Então Deus os cobriu. Apesar de o relato não declarar em palavras que tal providência de Deus fosse um sacrifício, sem dúvida, quando se medita no significado espiritual do ato, não se pode evitar a conclusão de que temos aqui uma revelação de Deus, o Redentor, fazendo provisão para redimir o homem. Então, desde o princípio, fala que Deus, simplesmente fala ali que Deus os cobriu, né, com peles de animais. Mas o que subentende disso? Para Deus arrumar essas peles de animais, eu não acredito que Deus foi atrás de um animal morto, de um animal que já tinha sido morto, que já estava morto no campo, alguma coisa desse tipo, para pegar a pele do animal lá, já em decomposição, para trazer e fazer isso para o homem. É claro que houve a morte de um animal. Um animal foi morto, para que a pele dele pudesse servir de cobertura para o homem. Então, duas coisas aconteceram ali para que o homem não morresse naquele mesmo instante. A pele do animal o cobriu externamente e a vida do animal que foi dada, alguém morreu, porque Deus disse: no dia em que comeres, certamente morrerás. Para que o homem não morresse, Deus então sacrificou um animal no lugar dele. E é isso, a expiação é isso, desde o princípio. O sacrifício é isso, desde o princípio. Uma criatura inocente teve que morrer para que o culpado fosse coberto. É isso que acontece desde o início. E Deus fez isso por amor ao homem. Por amor ao homem. Como nós vimos também nas aulas passadas, principalmente lá na doutrina do homem, a alma do homem, ela é perante Deus, ela é superior à alma de um animal. Então Deus foi aí por prioridades, digamos assim, né? É momentâneo, não resolve o problema, mas como a alma do homem vai mais do que o mundo inteiro, como a alma do homem, como Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, então o que Deus faz? Deus tira a vida de um animal e para cobrir a alma de um ser humano, que perante Deus tem muito mais importância. O próprio Jesus disse isso lá na frente, né? Porventura vós não valeis mais do que os animais para Deus? Se Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês? Né? Então veja bem, então sempre, em todo tempo, teve que haver um sacrifício pelo pecado do homem. Né? Esse é o significado da palavra expiação. Qual que é a natureza do sacrifício? Lá no começo, quando Deus criou Adão e eles pecaram, eles viveram no mundo até chegar o tempo de Noé. Quando chegou o tempo de Noé, veio o dilúvio, porque a iniquidade tomou conta da raça. E Deus então colocou no coração de destruir, mas encontrou Noé. E Deus então dá a ordenança para Noé, ele constrói a arca e a família dele é salva. O resto da humanidade é exterminada. E começa-se de novo uma raça humana. Noé então ensina aos seus filhos a verdadeira adoração. Os seus filhos começam então a proliferar, se reproduzir na terra. E eles tinham a verdadeira adoração com eles. Eles adoravam ao verdadeiro Deus.
Eles sacrificavam ao verdadeiro Deus. Mas lá em Babel, até chegar em Babel, nós não ouvimos praticamente falar de idolatria, né, do desvio da adoração. Mas ali em Babel, quando Deus chega e espalha os homens pela face da terra, nós percebemos que os homens começam a se desviar novamente. Os homens começam a se desviar da verdadeira adoração, do verdadeiro sacrifício a Deus. E a partir dali o homem vai se perdendo, se perdendo e se perdendo mais uma vez, né? Aqui, depois da confusão de línguas, os descendentes de Noé espalharam-se por toda parte, levando com eles o verdadeiro conhecimento de Deus. Pois até aquela época não havia registro de idolatria. As nações se afastaram da adoração pura de Deus e logo perderam de vista a sua gloriosa divindade. Quando as trevas espirituais cobriram as nações com a corrupção moral, né? Cobriram o mundo antediluviano, Deus começou tudo de novo com Abraão. Então, até Noé, os homens se perderam, veio o dilúvio. Depois, até Babel, a partir dali os homens se perderam. Então, Deus, para não destruir novamente o ser humano, para não ter a necessidade de um segundo dilúvio, porque ele já tinha prometido que não ia fazer mais isso, ele resolve então levantar uma nação sacerdotal que o representasse e levasse o homem novamente à verdadeira adoração. Em Abraão, ele começa esta nação, né? Veja bem, o plano de Deus era tornar Abraão o pai de uma nação que restauraria ao mundo a luz do conhecimento e a glória de Deus. Deus lhe deu um código de leis que governaria a vida moral, nacional e religiosa. Entre essas leis estavam as do sacrifício, porque Deus chama Abraão quando forma a nação vai para o Egito, fica lá 400 anos, aí Deus chama Moisés e liberta o povo. E Moisés então fica incumbido de ensinar esta nação a ser uma nação sacerdotal. E Deus dá a ele leis, todas as leis baseadas em sacrifícios, né? Nessas leis que Deus dá, a maioria delas, a principal delas, são as leis que estão nos sacrifícios, para que o homem conseguisse se purificar e fazer a verdadeira adoração a Deus que tinha se perdido. A nação de Israel era para ser uma nação sacerdotal, né? Entre essas leis estavam as do sacrifício, que ensinavam a nação a maneira correta de aproximar-se de Deus e adorá-lo. As nações tinham uma adoração deturpada, né? Totalmente deturpada. Deus restaurou em Israel a adoração pura. E aqui é que começa a grande lição de Deus. Aqui Deus começa a detalhar o que realmente aconteceu lá no dia em que Adão pecou, no dia que Adão e Eva pecaram, o que realmente aconteceu, qual realmente era a necessidade do homem. Talvez o israelita lá do passado, quando ele começou a fazer esses sacrifícios, os tipos de sacrifícios que Deus ordenou, talvez ele ainda não entendia o que estava acontecendo. Talvez ele ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, o porquê que ele estava fazendo aqueles tipos de sacrifício. Mas hoje, depois de tantos séculos passados, milênios passados, depois da vinda do Senhor Jesus, a mente nossa aberta pela revelação do Espírito Santo, nós conseguimos entender perfeitamente o que aconteceu e qual realmente era a necessidade do homem. E por que o homem precisa tanto de Jesus ainda hoje, né? Veja bem, aqui começa, olha, se o israelita pecasse e dessa maneira ele perturbasse a relação entre ele e Deus, ele traria uma oferta pelo pecado, que é o primeiro sacrifício, o sacrifício da expiação.
É um sacrifício pelo seu pecado. Então, o pecado do homem ofendeu a Deus. O pecado do homem estragou o relacionamento do homem com Deus. Cortou o relacionamento do homem com Deus. Tirou o homem da presença de Deus. Então, ele traria um sacrifício chamado sacrifício da expiação, para resolver o problema do relacionamento dele com Deus. Se ele tivesse ofendido ao seu próximo, traria uma oferta pela culpa dessa ofensa. Esse é o sacrifício de restituição. Havia necessidade de restituir. Depois que estava em paz com Deus e com os homens, e desejava se consagrar novamente, ele ofereceu uma oferta queimada, que é o que nós chamamos de holocausto, né? Holocausto, que chama-se o sacrifício de adoração. Veja bem, se ele ofendesse a Deus, ele oferecia um sacrifício de expiação. Se ele ofendesse o seu próximo, ele ofereceria um sacrifício de restituição. E se ele quisesse novamente se reconsagrar a Deus, ele traria um holocausto. É um sacrifício de adoração. E se ele, assim, ele ficava pronto para desfrutar de uma feliz comunhão com Deus e que o perdoara e o aceitara. Portanto, ele apresentava uma oferta, depois disso tudo, uma oferta de paz, que é o sacrifício da comunhão. Então, vocês vejam bem, tinha o sacrifício da expiação, o sacrifício da restituição, o sacrifício da reconsagração, que é o sacrifício de adoração, e o sacrifício da comunhão, o sacrifício de paz. Cada um desses sacrifícios demonstra algo que aconteceu entre o homem e Deus. E que eles tinham que fazer um sacrifício para cada coisa lá no passado. E que Jesus vem, isso tudo era uma simbologia do que Jesus viria fazer lá na frente, né? Veja bem, ele tinha uma dívida com Deus, sacrifício da expiação. Segundo, ele tinha uma dívida com o diabo. Essa dívida precisava ser restituída, precisava ser paga. Ele tinha uma dívida com Satanás, que precisava ser paga. E o homem não conseguia jamais pagar essa dívida. Ele tinha um distanciamento de Deus, que ele precisava se reconsagrar, se reaproximar de Deus. E ele tinha uma inimizade com Deus, que ele precisava de paz com Deus. Então, todo esse... o da expiação resolve o problema da dívida dele com Deus. O da restituição resolve o problema dele com o que ele devia para Satanás, mas não pagava. Era como se ele estivesse pagando sempre uma promissória, né? Que não acabava nunca essa promissória. Era um carnê eterno que não acabava nunca, né? E depois, a terceira adoração aqui, o terceiro sacrifício, é para a questão do distanciamento dele com Deus. E por último, para trazer paz, para destruir a inimizade dele com Deus. Vocês lembram quando o que Deus falou para a serpente, lá no Jardim do Éden, Deus falou assim: porei inimizade entre ti e a mulher, e o seu descendente. Essa palavra inimizade, ela tem a sua origem na palavra aliança também. Então, ele está dizendo o seguinte: você fez uma aliança com a mulher na base da enganação, mas eu quebrarei esta aliança através do descendente dela. Você lhe ferirá o calcanhar e este te pisará a cabeça. Este te pisará a cabeça. Então, quando Deus fala essa palavra ali, inimizade, Ele está dizendo: eu vou quebrar esta aliança que você fez na base do engano e vou fazer uma nova aliança através da consciência. O homem consciente, que é o que nós fazemos hoje. O homem conscientemente,
ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele se oferece a si mesmo como sacrifício vivo no altar de Deus. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Os sacrifícios do Antigo Testamento, gente, eles eram bons. Eram muito bons, né? Mas nós vamos ver que o sacrifício único do Novo Testamento, ele é melhor. Quando um israelita esclarecido trazia oferta, ele tinha consciência de duas coisas. Primeira, que o arrependimento em si não era o suficiente, era indispensável. Uma transação visível que indicasse a remoção do pecado. Então, lá no Velho Testamento, quando ele trazia um sacrifício a Deus, né, um israelita esclarecido, que trazia uma oferta, ele tinha consciência de duas coisas. A primeira, que o arrependimento em si só não resolve o problema. Hoje, o homem se arrepende e toma posse do que Cristo fez na cruz. Então, naquela época também, o homem se arrependia e fazia um sacrifício pelo seu pecado. Ele sabia que somente o arrependimento dele não era necessário, precisava de algo, precisava ser feito algo visível, né? Alguém tinha que morrer pelo pecado. E segundo, ele aprendia com os profetas que o ritual, sem a correta disposição interna do coração, também é formalidade sem valor. O ato do sacrifício deveria ser a expressão externa dos sacrifícios internos. De quê? De louvor, oração, justiça e obediência. Ele sabia que só o arrependimento não era suficiente, precisava oferecer algo, e ele sabia que tinha que ter um posicionamento interno com aquilo. Não era simplesmente só um ritual. Havia necessidade de uma mudança interna, de um posicionamento interno. Então, quando Jesus veio e fez tudo o que fez por nós, ele fez a expiação perfeita, o israelita que entendia e tinha essa revelação, ele era convencido pelo Espírito Santo, ele sabia perfeitamente o que Deus estava fazendo, o que estava acontecendo ali. Ok, gente? Vamos lá, então. É muito importante a questão do sacrifício lá no Velho Testamento. Foi isso que manteve o homem sempre ainda na presença de Deus. Isso que deu condições do homem viver na presença de Deus. Foi isso que fez com que o homem vivesse. Por quê? As outras nações acabaram vivendo na rabeta aí do povo de Israel. Porque enquanto tinha gente aqui na terra fazendo ainda a verdadeira adoração a Deus, essa verdadeira adoração, ela conservava, sem mesmo saber, as outras nações também. Porque aplacava a ira de Deus. Tinha alguém aqui ainda fazendo. Ok? É como a igreja hoje. A igreja, Jesus fala que a igreja, nós somos o sal da terra. O sal da terra serve para salgar, ele serve ao mesmo tempo para influenciar. Você coloca um pouquinho de sal numa vasilha, né, para temperar algo, aquilo influencia todo aquele produto, salga toda aquela carne, toda aquela salada, mas também serve para preservar. Preservar. Quando você salga uma carne, ali não assenta moscas, não dá bicho, preserva aquela carne. Então a igreja hoje, ela preserva o mundo. Assim como a nação de Israel preservou o mundo no Velho Testamento. Hoje a igreja preserva o mundo até a volta de Jesus. A nação de Israel preservou o mundo até a vinda de Jesus, do Messias. E a igreja preserva o mundo até a volta de Jesus. Ok? Vamos lá, o sacrifício único do Novo Testamento é melhor. Vamos ver aqui. Por quê? O animal não constituía sacrifício inteligente e voluntário.
O animal não ia lá de forma inteligente, chegava diante do sacerdote, eu estou aqui entregando minha vida, pode me degolar em favor do fulano. Não. O animal, ele era pego, amarre, trazido, colocado ali, o sacerdote segurava, amarrava, degolava. O animal era morto, né? De forma forçada e não voluntária. Então veja bem, o sacrifício do animal, ele não podia comparar-se em valor à alma humana, nem exercer qualquer poder espiritual sobre o interior do ser humano. Como eu falei no começo, a alma do ser humano em termos de valor perante Deus, é soberana, muito superior à alma de um animal. Então não tinha como um animal resolver o problema do pecado do homem. Não havia como um animal resolver esse problema, né? E não era também de forma voluntária. Haveria um momento que aconteceria um sacrifício voluntário, né? O sacrifício purificava a contaminação exterior, mas não limpava a alma do homem. E também nós vemos o quê? Que a repetição dos sacrifícios de animais denuncia a sua imperfeição. Esse sacrifício precisava ser feito repetidamente. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar lá. Todo ano tinha que acontecer. E o homem também, durante o ano, fazia o seu próprio sacrifício a Deus. Ele trazia os sacrifícios, né? de paz. Ele trazia o seu holocausto. Ele fazia sempre, estava fazendo sacrifícios ao Senhor. O fogo do altar não podia ser apagado. Jamais podia ser apagado o fogo do altar, né? Então, essa repetição mostra que não tinha uma eficácia perfeita, não era o suficiente. Aquilo era provisório. Deus proveu aquilo para que o povo do Antigo Testamento não sofresse a ira de Deus. Os sacrifícios de animais eram oferecidos por sacerdotes também imperfeitos. Eles não podiam entrar a qualquer hora no Santo dos Santos. E, portanto, não podiam conduzir o adorador diretamente à presença divina. Eles também eram imperfeitos. O sacerdote, antes dele fazer o sacrifício pelo povo, antes dele representar o povo, ele tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo. Ele fazia um sacrifício por ele mesmo, para depois ele poder entrar na presença de Deus e levar o sacrifício para o povo. E ai dele, ele entrava com uma corda amarrada no pé, no tornozelo, e a roupa dele era toda cheia de sininhos, porque se ele tivesse algum pecado, a hora que ele entrasse na presença de Deus, do Santo dos Santos, ele caía no chão, caía morto, duro, na mesma hora. Por isso que a roupa dele tinha os sininhos, porque quem estava lá fora, se ouvisse os sininhos cair no chão, não podia entrar nem para pegar ele. Tinha que puxar por aquela corda. Eles puxavam ele por aquela corda. Se houvesse algum problema, se ouvisse o barulho dos sininhos no chão, já era. E não podia entrar alguém para pegar. Aquela corda servia para puxar ele de volta, se ele tivesse pecado e morresse na presença de Deus. Para vocês verem como que era sério a questão do entrar na presença de Deus, né? E não tinha ninguém, gente. Não tinha ninguém que podia fazer isso pelo ser humano. Não tinha ninguém que podia fazer esse sacrifício eterno, esse sacrifício perfeito. Somente Jesus. Por quê? Nós vimos na aula passada da natureza de Jesus, a obra de Jesus, a natureza humana de Jesus. Ele veio, ele se absteve, né, da sua divindade lá do céu, e ele veio como 100% homem para morrer por mim e por você. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus. Eu quero ler com você aqui essa parte de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, no versículo 17 e o 18. Hebreus 10, 17 e o 18. Aqui fala assim, olha. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades.
Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Hebreus 10, agora o versículo 6. Olha só no versículo 6. O que a Bíblia nos fala? O autor do livro aos Hebreus nos fala. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, no seu próprio corpo. Não é mais necessário sacrifício. Jesus se dispôs a vir aqui e se sacrificar por nós de uma vez por todas. Então Deus não quer mais sacrifício de animais. Agora o que ele quer é o sacrifício de homens. Por isso que eu sempre falo em relação, quando eu estou falando de sacrifício, o seguinte. É por isso que Deus não quer o sacrifício externo mais seu. Não adianta mais eu ficar aí pagando promessa, andando não sei quantos quilômetros a pé, carregando cruz, dilacerando meu corpo, tentando me torturar para pagar alguma coisa diante de Deus. Deus não quer mais isso. Deus não quer mais esse tipo de sacrifício. O que Deus quer agora é o seu sacrifício voluntário, do seu eu, da sua pessoa no altar de Deus. É isso que Deus quer, né? Porque Jesus já fez o sacrifício que Deus queria. Agora eu faço o meu sacrifício me oferecendo a Deus, aceitando o sacrifício que Jesus fez e me oferecendo a Deus como sacrifício vivo, como um culto consciente a Deus, um culto racional. É isso que o livro de Romanos nos fala, né? Vamos lá? Um culto de quem sabe o que está fazendo e o porquê está fazendo. Nos resta uma questão aqui. Jesus já fez o que fez por nós. Os sacrifícios do Antigo Testamento não eram suficientes, não livravam o homem do pecado, só pagavam uma promissória, mas resta uma questão. E as pessoas do Velho Testamento? É certo que havia pessoas verdadeiramente justificadas antes da obra expiatória de Cristo. Nós vemos que Abraão foi salvo, Moisés foi salvo, Enoque foi salvo, Elias foi salvo, e nós sabemos que existem outros que foram salvos no Velho Testamento. Em que base foram salvos esses santos do Antigo Testamento? Qual é a base para que eles conseguissem a salvação antes da vinda do Messias, antes da morte de Cristo, antes do sacrifício perfeito? Isso é importante nós sabermos. Eles foram salvos por antecipação do futuro sacrifício realizado. A prova dessa verdade encontra-se em Hebreus 9:15. Veja bem, Hebreus 9:15. Olha só o que está escrito em Hebreus 9:15. Que interessante. Essas pessoas foram salvas por antecipação do sacrifício perfeito realizado. Lá no Velho Testamento, eles foram salvos por antecipação ao sacrifício. Fala assim em Hebreus: portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu.
isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Olha que interessante isso, hein? Às vezes a gente lê e passa batido, né, num texto desse, né? Então, esse sacrifício de Jesus, ele salvou pessoas enquanto a primeira aliança estava em vigor. A primeira aliança, né, que nós vemos, a velha aliança, o Velho Testamento, o Novo Testamento, nova aliança que Jesus fez no sangue dele, né, serve também para a salvação daqueles que estavam vivendo a antiga aliança. Isso é muito interessante. Que interessantíssimo que é isso. Então, veja bem, isso aqui é importante, ó, preste atenção. Esse texto sugere o seguinte: a antiga aliança era impotente para prover uma redenção perfeita. Cristo completou esta aliança e inaugurou a nova aliança com a sua morte, a qual efetuou o resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Isso significa que Deus, ao justificar os crentes do Antigo Testamento, assim o fez em antecipação da obra de Cristo. Ele fez isso a crédito. Eles estavam passando lá atrás, cada sacrifício que eles faziam, eles estavam passando um cartão de crédito. Era como se Satanás recebesse a sua fatura, o seu dinheiro ali na hora, o seu pagamento ali na hora, mas que ia ser pago no futuro. Ele estava sendo salvos a crédito. Isso é maravilhoso, isso é interessantíssimo, e como que Deus é tremendo. Isso é a misericórdia de Deus em ação. Cada sacrifício daquele era como se estivesse passando, o israelita estivesse ali passando um cartão, né, no estabelecimento do diabo, no banco do diabo, né, digamos assim. E ele pagava uma promissória com aquele cartão, mas isso era a crédito. O pagamento real, o israelita ia pagar lá. Quem ia pagar era Jesus, lá na cruz do Calvário. E foi isso que aconteceu. Ele veio e pagou todas as promissórias, passadas, presentes e futuras. Não existe mais cédula de acusação, né? Todo mês, todo ano, o israelita ia lá e pagava a promissória, pagava a sua cédula, né? Então, ele pagou tudo que estava em atraso e tudo que estava por vencer. Foi isso que Jesus fez. Tudo que estava em atraso, todos aqueles anos sendo sacrificados animais, tudo que estava a crédito, ele veio e quitou tudo. Por isso que ele disse: Pai, está consumado, está quitado. Eu quitei, eu paguei todas as dívidas do ser humano. Isso é maravilhoso, meu Deus. Como que eu sou encantado com esse plano de expiação, né, de Deus para o homem. Deus expiou o homem. Deus cobriu o pecado do homem, até que chegou o ponto que ele removeu todo o pecado do homem. Amém? E havia a necessidade da expiação, né? Tinha uma necessidade aí. Ela é consequência de dois fatos: a santidade de Deus e a pecabilidade do homem. Tinha necessidade da expiação, gente, porque a ira de Deus precisava ser aplacada. A ira de Deus precisava ter uma resposta. A justiça de Deus precisava ter uma resposta ante o pecado, né? E a pecabilidade do homem precisava de uma resposta também. O homem não tinha solução para si mesmo. Então, a expiação vem e supre essas duas necessidades. A função da expiação é fazer a reparação pela violação da lei de Deus e reatar a comunhão interrompida entre Deus e o homem. A reação reconhecida como a manifestação de sua ira nem sempre entra em ação instantaneamente. É incrível como que Deus é brando, como que Deus é longânimo, como que Deus usa de longanimidade para com o ser humano,
Nós vemos hoje tanta coisa ruim acontecendo, tantas coisas, o homem causando tantos maus, o homem pecando tanto, o homem sendo tão perverso, tão mal, e a gente fica indignado por nós, né? Por muitos de nós, para nós que conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, os princípios de Deus, nós já teríamos eliminado da face do homem todo homem que peca, né? Que erra, que falha, sem esquecer que nós também somos pecadores e falhos. Mas Deus é longânimo com todos. Deus está dando tempo ao homem. Deus está dando oportunidade ao homem para se arrepender, né? E entender o sacrifício que Jesus veio fazer. A ira de Deus, ela é governada por considerações pessoais. Ele é tardio em destruir a obra de suas mãos. Ele adia o juízo na esperança de que sua bondade conduza o homem ao arrependimento. Ele adia o juízo na esperança de que a sua bondade conduza o homem ao arrependimento. Ele quer que através da sua bondade o homem seja conduzido, né, ao arrependimento. E para nós encerrarmos aqui a natureza da expiação, como eu falei lá no começo dos 4 sacrifícios, tem alguns motivos aqui que o homem, algumas palavrinhas que tem na Bíblia, que é interessante você saber em relação à expiação. A expiação, gente, no hebraico significa literalmente cobrir. É comumente traduzida pelas seguintes palavras: fazer expiação, purificar. Quando você ouve na Bíblia purificação, é expiação. Quitação é expiação. Reconciliação é expiação. Misericórdia é expiação. Adiar, perdoar, tudo isso faz parte da palavra expiação, né, no Velho Testamento. A expiação no original, ela inclui a ideia de cobrir tanto os pecados quanto o pecador. Expiar o pecado é ocultá-lo da vista de Deus, de modo que o pecado perca o poder de provocar a ira divina. Então, é como se Deus, com a expiação, lá no Velho Testamento principalmente, quando morria um animal no lugar do homem, Deus olhava para o sangue derramado e então estava pago diante de Deus, né? Estava pago diante de Deus, e se estava pago diante de Deus, Satanás também tinha que aceitar aquilo. Aplacava a ira de Deus e aplacava a destruição de Satanás, que é a morte. Entendeu? Então, veja bem, a mesma figura que o Novo Testamento usa quando menciona as vestes novas de justiça. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento que nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestirmos de um novo homem, uma nova criatura, é essa ideia da expiação que está embutida ali. Essas vestes novas de justiça que através do sacrifício de Jesus foi nos dada. São essas vestes novas que nós precisamos. Ok? Essa é a ideia. E a expiação também é propiciação. Propiciação é o mesmo que perdão, né? A palavra propiciação tem sua origem na palavra latina propi, que significa perto de. Assim, a palavra significa juntar, tornar favorável ou efetuar reconciliação. Veja bem, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Fala lá em Romanos 3:25. Deus o ofereceu, seu Filho, como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Jesus foi entregue como expiação. Jesus foi entregue como propiciação, reconciliação. Vocês estão entendendo, gente? O que eu falei lá no começo dos sacrifícios? O sacrifício da expiação, o sacrifício da restituição, o sacrifício da adoração, o sacrifício de paz, o sacrifício de Jesus. Ele veio e fez tudo isso para o homem. A expiação, a propiciação, e a expiação ela é substituição. Havia necessidade de uma substituição.
Os sacrifícios do Antigo Testamento eram substitutivos, por natureza, pois no altar realizavam algo para o israelita que este não podia fazer por si mesmo. O altar representava o sacerdote representava o pecador. A vítima era o substituto do israelita que seria aceita em seu favor. Cristo na cruz fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos. E qualquer que seja a nossa necessidade, somos aceitos por causa dele. Então veja bem, ele nos reconciliou com Deus, ele substituiu, né? Vamos colocar aí, ele substituiu, nos substituiu, né, lá na cruz, e ele nos redimiu. Expiação também é redenção. A palavra redimir, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, significa tornar a comprar por um preço. Livrar da servidão por um preço. Comprar no mercado e retirar do mercado. O Senhor Jesus é nosso Redentor. A sua obra expiatória é descrita como uma redenção. Havia uma lei lá no Velho Testamento interessante. Quando um homem não conseguia pagar as suas dívidas, ele podia vender as suas terras, até a sua família e a si mesmo como escravo. Mas quando o homem fazia isso, havia uma lei que dizia o seguinte, que esse homem, a qualquer momento, poderia ser liberto dessa escravidão, se um parente dele, um outro homem que fosse parente dele, chegasse disposto a pagar o que valia por ele para o libertar. Então, se aparecesse alguém ali com essas qualidades, primeiro, deveria ser um parente do homem. Segundo, deveria estar disposto a pagar, comprá-lo novamente. Terceiro, deveria ter com o que pagar o preço em questão. Naquela mesma hora, ele livrava aquele homem daquela escravidão, que aquele homem tinha se vendido. E aonde que nós vimos isso? Quem que se vendeu? O homem, lá no Jardim do Éden, se vendeu para Satanás como escravo. Ele se vendeu. Ele fez uma aliança com Satanás. E o Senhor Jesus Cristo reuniu em si essas três qualidades. Fez-se nosso parente. Lembra que eu falei nas aulas passadas, na doutrina de Deus? Que Deus se fez o nosso parente. Ele colocou da natureza dele em nós. Ele é o nosso parente. Precisava ser parente. Jesus era o nosso parente. Ele assumiu a nossa natureza. Ele estava disposto a dar tudo para redimir. Ele tinha como pagar. Ele tinha o sangue dele, valioso, sangue de inocente, né? E sendo divino, pôde pagar o preço do sangue precioso. Então ele tinha as três qualidades e ele nos comprou. Então a expiação, ela é redenção. Quando fala que você quando fala que houve propiciação, foi o perdão. Quando fala que houve substituição, ele morreu no seu lugar. Quando fala que houve redenção, ele te comprou, ele pagou o preço. E também na expiação tem a reconciliação. Lembra? A oferta de paz. Havia necessidade de uma oferta de paz. Jesus foi todos esses sacrifícios em prol de mim, em prol de você, né? Reconciliação. Deus em Cristo. Olha o que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, no Novo Testamento. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que tremendo isso, meu irmão. Que tremendo. Olha aqui, ó. Em Romanos também fala assim, olha. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Ei, nós nos tornamos inimigos de Deus pelo nosso pecado. Mas Jesus veio e resolveu isso.
Ele é a nossa substituição, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a nossa redenção, Ele é a expiação, Ele é a propiciação. Ele supriu todas as nossas necessidades. Ele supriu tudo que nós precisávamos. Então, precisava de aplacar a ira de Deus, precisava de resolver o problema da inimizade com Deus, precisava de pagar o preço a Satanás, precisava de ter o perdão de Deus, precisava satisfazer a justiça de Deus. E Jesus fez tudo isso num único sacrifício eterno. Não é mais necessário nenhum tipo de sacrifício. Para nós concluirmos aqui, olha. Para nós concluirmos. Conclusão. Muitas vezes, a expiação é mal entendida e, por conseguinte, mal interpretada. Alguns imaginam que a expiação significa que Deus estava irado com o pecador e que se afastou, mal-humorado, até que a sua ira se aplacasse quando seu filho se ofereceu para pagar a pena. Não foi isso que aconteceu. Deus não se afastou do ser humano, irado, nervoso, esperando Jesus vir aqui para nos resgatar. As pessoas que pensam isso, elas pensam, né, que Deus teve de ser reconciliado com o pecador. Essa ideia, entretanto, é uma caricatura da verdadeira doutrina da expiação. Na realidade, é Deus a parte ofendida, quem toma a iniciativa em prover expiação para o homem. Foi Deus quem vestiu nossos primeiros pais. É o Senhor quem ordena os sacrifícios expiatórios. Foi Deus Pai quem enviou e deu o seu Filho em sacrifício pela humanidade. O próprio Deus é o autor da redenção do homem. Ele não deseja que o pecador pereça, e sim que se arrependa e seja salvo. Paulo não diz que Deus foi reconciliado com o homem, mas sim que Deus fez algo a fim de reconciliar o homem com ele mesmo. Deus era a parte ofendida e ele providenciou tudo para te trazer de volta a ele. E ele te libertou, ele te deu perdão da transgressão, libertação do pecado e a libertação da morte, e te deu o dom da vida eterna. Amém. Glória a Deus por isso. Espero que você tenha entendido aí claramente o significado do sacrifício lá no Antigo Testamento. Tudo aquilo tinha uma simbologia. Simbolizava que Cristo iria chegar e iria fazer o que tinha que ser feito. Lá era momentâneo. O sacrifício perfeito foi feito por Jesus. Sacrifício único. Não é necessário mais sacrifício. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito. Pelo passado, presente e futuro. Ele pagou todas as faturas que estavam para vencer. E já pagou tudo adiantado, o que viria pela frente. Não tem mais fatura. Está quitado. Está consumado. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe. Te desafio aí a ir mais além. Vai buscar um pouquinho mais desse assunto. Você que se interessa, você que gosta. Viu? Vai lá no YouTube, vai no Google, tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Qualquer dúvida depois você pode me ligar também, perguntar alguma coisa, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, até a semana que vem. Semana que vem a aula vai estar interessante, não perca.